Eu estava extasiada, parada naquilo que deveria ser a porta para o nosso futuro, mas quando Caleb soltou a bomba de que seus pais estavam se mudando, aquela porta parecia mais um tapete sob meus pés. Surpresa, Caleb exclamou com um sorriso, os braços abertos como se esperasse elogios. Meus pais vão se mudar para cá. Não vai ser ótimo? Fiquei ali atordoado, aquilo era a primeira vez que eu ouvia sobre isso. A alegria que senti momentos antes evaporou, substituída por um sentimento de afundamento no estômago. Havíamos acabado de terminar a construção da nossa casa dos sonhos. Eu havia investido todas as minhas economias de uma vida nisso, trabalhando longas horas para conseguir o lugar perfeito para Caleb e eu começarmos nossa nova vida juntos após um romance avassalador. Nos casamos em uma pequena cerimônia há 6 meses. Enquanto a personalidade tranquila de Caleb equilibrava minha intensidade determinada, às vezes eu me preocupava que quiséssemos coisas diferentes. Pequenos comentários que ele havia feito agora pareciam sinais de alerta. Como ele adoraria a comida caseira de sua mãe novamente, como sentia falta de ver seus pais todos os dias. Eu os havia descartado como doces sentimentos, mas agora temia que eles sugerissem expectativas que eu não compartilhava. Meus pais tinham sido completamente solidários, encantados em ver sua única filha tão feliz, mas os pais de Caleb, isso era outra história. Desde o nosso primeiro encontro, o olhar penetrante de sua mãe Eleanor e os lábios franzidos me disseram que ela não aprovava. Seu pai, Danny, apenas assentiu com os lábios franzidos. Caleb continuou tagarelando, alheio ao meu desconforto. Nós temos aquela suíte de hóspedes enorme, é perfeito. Mamãe tem morrido de vontade de passar mais tempo juntos, e papai poderia usar um pouco de cuidado. Isso resolve tudo. Pisquei com força, tentando processar suas palavras. Você já os convidou para morar aqui? Bem, é claro, Caleb deu de ombros. Eu imaginei que você concordaria. Estou tão animado. Ele me puxou para um abraço de parabéns. Fiquei paralisado, incapaz de retribuir o gesto. Minha mente disparou. Como ele poderia ter assumido que isso estava bem, me pegando de surpresa assim, justo hoje? Recuei, olhando nos olhos de Caleb. Você não acha que isso é algo que deveríamos ter decidido juntos? O sorriso de Caleb desvaneceu com meu tom. Quero dizer, meus pais, e nós temos espaço para eles. Qual é o problema? Fiquei boquiaberto. Ele estava falando sério? O problema é que está a nossa casa, que eu passei anos economizando para você. Você não pode simplesmente convidar quem você quiser para morar aqui sem me consultar. Ei, se acalme, disse Caleb, levantando as mãos defensivamente. Eu pensei que você ficaria feliz com isso. Eles também serão sua família agora. Meu sangue ferveu com sua resposta displicente. Eu sonhava com um santuário com meu novo marido, cheio de risos e intimidade. Em vez disso, Caleb parecia determinado a deixar seus pais invadirem o espaço pelo qual eu havia sacrificado tanto. Concordo em construir uma casa com você, Caleb, não com seus pais, disse eu sem rodeios. Estamos casados há 6 meses, não mereço ter uma palavra na minha própria casa. A fachada nonchalant de Caleb finalmente se quebrou. Vamos lá, não seja assim, ele implorou. Eles estão ficando mais velhos, não conseguem ficar sozinhos. Não me faça escolher entre vocês e eles. Congelei enquanto suas palavras afundavam. Ele estava me manipulando, me fazendo parecer a vilã por não concordar imediatamente com sua decisão descuidada, por querer ter uma voz na casa. Eu tinha dedicado minha vida naquele momento e eu percebi que a casa dos sonhos de repente parecia mais uma gaiola dourada, projetada não apenas para Caleb e eu, mas agora sob os olhos vigilantes de seus pais, vigilância mascarada como união. Talvez eu não conhecesse Caleb tão bem quanto pensava, mas eu me conhecia, e recusava-me a ser aprisionado. Os próximos dias arrastaram-se em um silêncio intenso. Eu me ocupava com tarefas pequenas, evitando contato visual sempre que passava por Caleb nos corredores da nossa não tão casa dos sonhos. A alegria que sentia ao me mudar apenas algumas semanas antes havia se transformado em ressentimento. Eu sabia que os pais de Caleb chegariam a qualquer momento, convidados sem o meu consentimento para ficar por sabe-se lá quanto tempo. O pensamento de Eleanor e Danny invadindo meu santuário me fazia arrepiar, mas Caleb se recusava a discutir mais, encerrando qualquer tentativa que eu fizesse para estabelecer limites.
Podemos conversar sobre isso? Perguntei enquanto lavávamos louça juntos uma noite. Não me sinto confortável com seus pais ficando indefinidamente. Talvez possamos chegar a um acordo sobre um período de teste primeiro. Caleb suspirou, sem me olhar nos olhos. Você está exagerando completamente, murmurou. Dê-lhes apenas uma chance. Eles estão animados para nos ajudar a nos estabelecer. Eu quase esmaguei o prato que estava lavando. Ajudar-nos, mas como controlar e criticar-nos, se Eleanor tivesse algo a ver com isso? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. O rosto de Caleb se iluminou. Eles estão aqui, ele secou as mãos e correu para deixá-los entrar. Eu segui lentamente, com o coração afundando. Lá se ia o meu santuário. Ouvi a voz estridente de Eleanor do vestíbulo. Oh, que casazinha única é essa! Tão moderna. Eu nunca poderia viver em um lugar tão frio e quadrado. Você poderia, Dani? Dani apenas resmungou em resposta. Meus punhos se cerraram. Eu tinha projetado cada centímetro desta casa após anos de esforço e pesquisa. Escolhi as linhas limpas e o estilo contemporâneo especificamente. Este era o meu sonho, não deles. Caleb e seus pais dobraram a esquina, então Eleanor franzindo a testa para minhas calças de yoga e camiseta. Bem, você parece confortável, ela disse com um sorriso fino. Caleb me lançou um olhar de advertência. Eu forcei um tom agradável. Bem-vindos. Ainda estamos desembalando, então, por favor, desculpem a bagunça. Oh, não se preocupe com isso, Eleanor acenou com desdém. Somos família agora, afinal de contas. Não há necessidade de formalidades. Eu duvidava muito que ela realmente se sentisse assim. Virei-me para Caleb, evitando o olhar julgador de Eleanor. Por que você não os mostra para a suíte de hóspedes para que eles possam se instalar? Caleb os conduziu pelo corredor, Eleanor criticando a decoração neutra e despojada pelo caminho. Enquanto suas vozes desapareciam, eu desabei contra a parede e respirei fundo. Isso era apenas o primeiro dia. Certamente, eu poderia fazer isso funcionar de alguma forma. Caleb era meu marido, e eles eram os pais dele. Nos próximos dias, esse otimismo desmoronou. Eleanor criticou tudo, desde meu design de interiores avant-garde até minhas roupas de lounge modestas e minha culinária exótica. Dani seguia atrás dela, não dizendo muito, mas ocasionalmente acrescentando seu próprio comentário depreciativo. Eles se apossaram da cozinha, tomando conta das refeições. Eles se serviam de qualquer coisa na geladeira, deixavam bagunça sem limpar. A rotina que Caleb e eu começamos a estabelecer foi completamente interrompida. Minhas tentativas de discutir limites só levaram a discussões. Caleb me acusou de negligenciar minhas obrigações de manter seus pais felizes. Ele ignorou meus sentimentos, dizendo que eu apenas precisava de tempo para me acostumar com eles. O último golpe veio tarde da noite, quando ouvi vozes abafadas na cozinha. Me aproximei furtivamente, percebendo que era Caleb e seus pais. Você precisa colocá-la sob controle, disse Eleanor com firmeza. Ela não tem respeito pela família. Caleb suspirou. Estou tentando, mãe. Esta mudança deveria ajudá-la a se encaixar. Ela resistiu no início, mas acho que está começando a ceder. Fiquei chocada, a boca abrindo-se em surpresa. Se encaixar. Este tinha sido o plano deles o tempo todo, me manipular para total conformidade através dessa situação de convivência forçada. A raiva rugia dentro de mim. Eu precisava retomar o controle, começando por expulsar essas sanguessugas tóxicas da minha casa. Na manhã seguinte, acordei me sentindo como uma panela de pressão prestes a explodir. Depois do que eu ouvi, qualquer resquício de otimismo que eu tinha sobre fazer isso funcionar tinha desaparecido. Encontrei Caleb na cozinha e me preparei. Precisamos conversar agora, disse, com firmeza. Caleb franziu a testa, olhando ao redor. Fale baixo, meus pais ainda estão dormindo. Cruzei os braços. Tudo bem, mas vamos ter essa discussão. Levei-o para o deck dos fundos e respirei fundo. Isso não está funcionando. Você precisa dizer aos seus pais que eles têm que sair. Os olhos de Caleb se arregalaram. Você está louca? Eles acabaram de chegar.
Você não pode simplesmente expulsá-los. Minha raiva cresceu. Esta é a minha casa, pela qual paguei, e se eu não quiser que eles estejam aqui, eles não podem ficar. Caleb se aproximou, ficando sobre mim. Você está sendo ridícula. Eles são família agora, quer você goste ou não. Recusei-me a ser intimidada. Eles me trataram horrivelmente desde o momento em que chegaram, criticando minha casa, minhas roupas, minha culinária. Nada é bom o suficiente para Sua Alteza Real, Eleanor, eu disse, com raiva. Caleb franziu o senho. Você está exagerando. Eles estão apenas tentando ajudá-la a ser uma esposa e dona de casa melhor. Eu pensei que você apreciaria os conselhos. Fiquei chocada. Me ajudar? Eles destruíram a dinâmica de nossa casa e minaram minha autoridade em todos os sentidos. Antes que Caleb pudesse argumentar mais, ouvimos a porta dos fundos se abrir. Falando do diabo, era Eleanor. Aqui está você, ela disse a Caleb, ignorando-me completamente. Seu pai precisa de ajuda para programar o controle remoto da TV? Essa tecnologia moderna é tão desnecessariamente complicada. Caleb me lançou um olhar de advertência. Vou lá, mãe. Eleanor assentiu, depois franzindo o nariz para mim. Oh, Jenna querida, você está tão desarrumada esta manhã. Você não teve tempo de se arrumar? Eu ainda estava de pijama, com o cabelo bagunçado às 11 horas da manhã de um sábado. Não que eu devesse qualquer explicação sobre minhas escolhas na minha própria casa. Forcei um sorriso. Estou focada em outras prioridades primeiro. Por favor, desculpe a minha aparência. Ela balançou a cabeça. Uma esposa deve sempre se apresentar adequadamente, não concorda, Caleb? Claro, mãe, respondeu Caleb. Meus punhos se cerraram. Eu queria gritar. Depois que Caleb saiu com ela, respirei fundo. Então ouvi barulhos do corredor. Estavam mexendo no meu escritório. Corri para encontrar Eleanor sentada à minha mesa, Dani vasculhando minha gaveta de arquivos. O que vocês estão fazendo? Exigi. Eles olharam assustados. Oh, estávamos apenas procurando os menus de delivery para podermos pedir o almoço, disse Eleanor casualmente. Fui até lá e bati a gaveta com força, quase acertando os dedos de Dani. Saíam. Minha voz estava gélida. Eles estão vasculhando em meus arquivos financeiros. Essas sanguessugas manipuladoras têm que sair hoje. Eu tinha tentado razão, compromisso, paciência. Nada disso importava. Eles acreditavam que eu era um obstáculo em seu plano de controlar Caleb e infiltrar-se mais profundamente em minha vida. Bem, eles não tinham ideia com quem estavam lidando. Eu estava cansada de ser simpática. Eu faria o que fosse necessário para excluí-los da minha casa e do meu casamento de uma vez por todas. Depois da invasão ao meu escritório, já havia sido bastante. O momento de medidas drásticas tinha chegado. Eu estava expulsando-os. Encontrei Caleb na sala de estar e pedi para falar em particular. Ele relutantemente me seguiu até o quarto. Seus pais precisam sair hoje, disse sem rodeios. As sobrancelhas de Caleb se ergueram. Você está louca se acha que vou mandar meus pais embora só porque vocês não se dão bem, Caleb disparou. Mantive firmeza. Eles vão embora voluntariamente ou os farei remover à força por invasão de propriedade? Eles não têm direitos aqui. Esta é minha casa. O rosto de Caleb ficou vermelho de raiva. Você realmente teria meus pais idosos jogados na rua? Que tipo de pessoa sem coração é você? Suas palavras cruéis doeram, mas não deixei transparecer. Eles são manipuladores, mentirosos. Tudo o que fizeram foi minar e controlar-me desde que chegaram. Ouvi vocês conspirando para me colocar na linha. Estou cansada de ser uma peça no jogo distorcido da sua família. O pânico atravessou o rosto de Caleb. Claramente, ele não esperava que eu descobrisse o plano deles. Você está imaginando coisas, ele zombou. Eles só querem o melhor para nós. Revirei os olhos. A única coisa que seus pais se importam é controlar você e me isolar de você. Se você não vê isso, está mais iludido do que eu pensava. Caleb fez um esgar de desdém. Cuidado, Jenna, continue falando e você vai forçar minha mão. Ergui-me.
Continue e jogue sua mão, porque a menos que eles saiam hoje, a minha será um aviso de despejo. Seus olhos se cravaram em mim, a mandíbula cerrada. Por um momento, pensei que ele poderia ficar violento, mas, em vez disso, ele respirou fundo e baixou a voz. Ok, digamos que eles saiam. E daí? Seu tom virou zombaria. Você recupera seu perfeito e pequeno santuário, sua preciosa casa, livre da minha família? Não respondi, esperando que ele chegasse ao ponto. Aqui estão suas opções, Caleb se aproximou. 1. Você aceita meus pais morando aqui graciosamente. 2. Eu me divorcio de você e pego metade, vendemos este lugar e você começa de novo. Fiquei chocada enquanto seu ultimato se instaurava em mim. Ele realmente ameaçaria destruir nosso casamento apenas para manter seus pais tóxicos por perto. Qualquer amor que eu já sentirá por ele secou naquele momento. Está bem, disse com gelo na voz. Terei os papéis do divórcio prontos até amanhã de manhã. Choque se espalhou pelo rosto de Caleb. Claramente, ele não esperava que eu desafiasse sua ameaça. Azar o dele. Eu me recusava a ser manipulada por mais tempo, nem mesmo por meu marido fraco. Peguei minha bolsa e segui para a porta. Caleb correu atrás de mim. Para onde você vai? Exigiu. Contatar meu advogado, eu disse, fechando a porta atrás de mim, bloqueando seus protestos confusos enquanto saía de carro. Um sentimento de imenso alívio me inundou. Eu estava recuperando minha vida. Ao longo das próximas horas, conversei com meu advogado e corretor de imóveis. Meu nome era o único na hipoteca e escritura. Eu tinha total direito legal à casa. As contas financeiras eram separadas, sem ativos comuns. Caleb não tinha alavancagem, suas birras e ameaças eram vazias. O único elo entre nós era um certificado de casamento frágil, e isso logo seria rasgado. Voltei naquela noite com uma calma firme. Os pais de Caleb convenientemente tinham sumido. Caleb parecia contrito. Podemos conversar sobre isso? Ele implorou. Eu exagerei mais cedo. Não faça nada drástico. Ergui o envelope marrom do meu advogado. A única conversa agora será entre nossos advogados. Estou pedindo o divórcio, primeira coisa amanhã. O rosto de Caleb caiu por um momento, quase piedoso. Ele apostara na minha conformidade e perderá tudo, mas eu me recusava a ser influenciada pelo sentimentalismo, não quando minha casa, independência e autoestima estavam em jogo. Ele tentou me alcançar com desespero nos olhos. Jenna, por favor, ele implorou. Eu me afastei, fora de seu alcance. Eles precisarão ter ido embora antes que o xerife chegue para escoltá-los para fora. Vou ficar em um hotel até lá, eu disse, sem olhar para trás. O lar dos sonhos que Caleb me havia atraído agora era apenas uma cena de crime. Era hora de recomeçar sem meu casamento fracassado e sem os infernos dos meus sogros. Os próximos dias passaram em um borrão. Dividi meu tempo entre o escritório do meu advogado e o hotel, acertando os detalhes do divórcio e evitando a toxicidade em casa. Meu telefone explodia constantemente com ligações e mensagens de Caleb, variando de súplicas desesperadas a insultos viscerais. Suas tentativas de me manipular de volta para seu controle apenas fortaleceram ainda mais minha determinação. Voltei a casa uma vez para verificar o progresso da mudança. Como esperado, os pais de Caleb ainda estavam lá, se agarrando. Você não pode simplesmente nos jogar fora sem ter para onde ir, gritou Eleanor enquanto eu fazia uma caminhada. Eu te avisei, disse calmamente. Você teve tempo de sobra para fazer arranjos. Dom resmungou do sofá. Nós vendemos nossa casa para nos mudar aqui com nosso filho, como ele prometeu. Agora, para onde iremos? Dei de ombros. Isso não é mais da minha preocupação. Ficar aqui nunca fez parte do acordo. Deixei-os resmungando e fui encontrar Caleb empacotando o quarto. Seus olhos estavam vermelhos, o cabelo em desalinho. A arrogância confiante que ele uma vez irradiara havia desaparecido. Jenna, seja razoável, ele implorou. Podemos resolver isso. Apenas me diga o que você quer. Eu parei e o examinei. O homem por quem me apaixonara parecia um estranho agora. O que eu quero é que essa situação tóxica termine. Meu advogado entrará em contato.
Eu comecei a sair quando Caleb subitamente agarrou meu pulso com força suficiente para deixar um hematoma. Pela primeira vez, senti medo. Não faça isso, Jenna, ele sussurrou entre dentes cerrados. Você não tem ideia do que está começando aqui. A adrenalina percorreu meu corpo. Eu arranquei meu braço de sua pegada. Ameace-me novamente e só vai piorar para você, eu disse friamente. Então, eu me afastei sem olhar para trás. Logo chegou o dia da mudança, com a polícia de prontidão. Os ocupantes hostis finalmente foram retirados da minha casa. Caleb me encarou com ódio enquanto partiam derrotados. Fiquei parada nos degraus da frente, observando a bagunça que haviam deixado para trás. Caleb claramente havia vandalizado o lugar por raiva e ressentimento, mas a sensação de paz e liberdade valia qualquer quantidade de limpeza. Enquanto eu começava a arrumar, meu telefone tocou com um número local desconhecido. Atendi hesitante, perguntando-me se era outro ataque bullying de Caleb. Mas, em vez disso, uma voz feminina e alegre respondeu: Oi, isso é Jenna, a esposa de Caleb? Eu me arrepiei ao ser identificada dessa forma, prestes a ser ex-esposa. Sim, respondi. Oh, você pareceu surpresa, mas não desagradável. Sinto muito, eu não sabia. Eu sou Lúcia, presidente do Conselho da Associação de Moradores do bairro. Queríamos verificar a situação, explicou mais. Percebi que a notícia havia se espalhado sobre a infestação de meus sogros e a comunidade estava do meu lado. Lúcia disse que os vizinhos haviam observado o comportamento rude e arrogante deles pela cidade. Todos ficaram chocados quando souberam de sua presença indesejada em minha casa e da maneira abusiva como Caleb os havia permitido. Você é muito corajosa por enfrentá-los, disse Lúcia, apoiadora. Por favor, nos avise se precisar de algo. Queremos que você se sinta segura e bem-vinda aqui. Fiquei tocada pela compaixão inesperada de estranhos relativos. Após me sentir isolada e aprisionada por tanto tempo, saber que outros viam a injustiça do que eu havia suportado foi uma validação além de medida. Nos próximos dias, a indignação do bairro ficou ainda mais clara. Eu percebi pessoas encarando Caleb quando ele vinha pegar mais de suas coisas, amigos que ele me apresentou pararam de retornar suas ligações. Ninguém oferecia a ele simpatia ou apoio. No início, ele parecia alheio, reclamando comigo sobre a deslealdade deles. Mas logo o isolamento parecia abalá-lo. O peguei sentado em seu carro, mais à frente, um dia, com a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, ele parecia entender o impacto de suas ações, não apenas sobre mim, mas sobre como toda a comunidade o via agora. Quase me senti mal vendo-o tão desanimado. Então, lembrei dos meses de manipulação pelos quais ele me fez passar. Ele havia trazido esse exílio social para si mesmo. Enquanto eu recuperava minha casa e independência, Caleb estava perdendo tudo que tentou construir aqui, tudo porque ele apostou na minha obediência à crueldade de sua família. Ele estava prestes a aprender uma dura lição sobre a retribuição do karma. Depois de finalmente recuperar minha casa, retomei uma rotina confortável. As constantes dores de cabeça e os nós nos ombros desapareceram. Pela primeira vez em meses, eu podia relaxar completamente no meu próprio espaço. Até que, uma noite, uma batida furiosa na porta da frente me fez saltar da cama. Fui cautelosamente até a janela e olhei para fora. Meu coração afundou. Era Caleb, com seus irritados pais em seu encalço. Abra, Jenna. Caleb gritava, ainda batendo. Você não pode nos trancar fora da nossa própria casa. Contive meus nervos e abri a porta apenas um pouco. Eu te disse, está em minha casa agora. Vocês não têm direito de estar aqui. Caleb tentou empurrar a porta, mas eu mantive firme. Eleanor clicou a língua desaprovando sobre meu ombro. Não seja mesquinha, Jenna, ela repreendeu. Deixamos algumas coisas para trás, nos deixe entrar para pegá-las. Abanei a cabeça. Vou mandá-las entregar para vocês. Agora, por favor, saiam antes que eu chame a polícia. Caleb rosnou, empurrando com força contra a porta. Eu não conseguia detê-lo. Eles entraram enquanto eu tropeçava para trás. Você não pode me impedir de entrar na minha própria casa. Caleb gritou, chegando perto de mim. Nós tínhamos um acordo, lembra? Meus pais moram aqui,
ou não há casamento. Meu coração batia forte. Ergui-me mais ereta. O acordo está anulado agora que estamos nos divorciando, disse firme. E eu tenho todos os direitos legais sobre esta propriedade. Então, estou dizendo pela última vez, saiam da minha casa. Eleanor acenou com a mão de forma displicente. Vocês, jovens, e seu melodrama. Vocês vão ver as coisas com clareza eventualmente. Agora, saiam do caminho e nos deixem passar. Eles tentaram passar por mim em direção aos quartos. A adrenalina inundou minhas veias. Eu não estava prestes a ceder o controle novamente. Em um movimento rápido, peguei meu celular e acionei o alarme de pânico ligado ao sistema de segurança, acionando o alarme estridente. Caleb e seus pais cobriram os ouvidos, gritando em protesto. Aproveitei o momento de distração para fazê-los recuar em direção à entrada. Foi então que luzes azuis e vermelhas piscantes apareceram do lado de fora, conforme veículos da polícia se aproximavam, alertados pelo alarme. A comoção também chamou a atenção dos vizinhos, com cabeças começando a se projetar de janelas e portas pela rua. 2 policiais se aproximaram com expressões sérias. Recebemos um alerta de pânico desta residência. Há algum problema aqui? Caleb tentou responder, mas eu me adiantei. Sim, oficiais. Preciso da sua ajuda. Meu futuro ex-marido e sogros estão invadindo após eu ter pedido várias vezes para saírem. Apliquei as papeladas do divórcio e o pedido de ordem de restrição. Os policiais assentiram compreendendo. Vocês 3 precisam nos acompanhar, disseram aos meus intrusos atonitos. Caleb protestou alto, dizendo que também era sua casa, enquanto eles escoltavam o trio desafiador para fora. Antes da porta fechar, Eleanor me lançou um olhar gelado. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Permaneci na entrada com o coração disparado de adrenalina, mas mantive seu olhar firmemente. Não mostraria medo ou fraqueza agora, não depois de tudo que havia superado. Esta era minha casa, meu refúgio, e eu a defenderia contra qualquer um que tentasse controlá-la ou destruí-la, ou a mim. À medida que os carros de polícia se afastavam, vi meus vizinhos se reunindo, oferecendo sorrisos e polegares para cima. Lúcia até ergueu seu copo em um brinde irônico antes de voltar para dentro. Pela segunda vez, enfrentei meus tormentadores, mas esta vitória era ainda mais doce sabendo que meus vizinhos estavam do meu lado. Fechei a porta da frente, deixando o caos lá fora. A polícia poderia lidar com Caleb e seus pais agora. Eu retomaria o comando da minha paz interior. Afinal, o karma estava ao meu lado, e sua vingança ainda não havia terminado. Nas semanas após o confronto, esperei ansiosamente uma retaliação de Caleb e seus pais. Mas, em vez disso, o que ouvi me surpreendeu. Rumores se espalharam de que Eleanor e Danny foram rejeitados por todas as instituições de assistência para idosos a que se candidataram devido a problemas comportamentais passados. Forçados a se mudar para longe da família, estavam isolados e miseráveis. O negócio de design gráfico de Caleb também começou a enfrentar dificuldades. Clientes antigos retiraram projetos e se recusaram a dar referências. Suas páginas de mídia social foram inundadas com comentários ácidos sobre como ele me tratou mal. Parte de mim se sentiu mal ao ver as consequências de suas ações. Não importa o quão cruéis tenham sido, eu não desejei tamanha desgraça a eles. Mas também reconheci que era o karma deles voltando a eles. Eles tentaram me manipular na minha própria casa, agora eram eles que se sentiam impotentes e à deriva. Curiosamente, encontrei-me quase sentindo falta do drama diário e da confrontação. A quietude vazia da casa sem Caleb foi chocante. Construir algo do zero parecia energizante no início, mas agora o caminho desconhecido à frente parecia assustador. Uma batida inesperada na porta me tirou dos meus pensamentos em uma noite tranquila. Olhei cautelosamente para fora. Era Lúcia da Associação de Moradores. Ei, Jenna, que bom que te peguei, ela disse calorosamente. As senhoras do bairro esperavam que você pudesse vir ao nosso clube do livro na próxima semana. Adoraríamos que você se juntasse a nós. Fiquei tocada pelo gesto. Isso é muito gentil da sua parte. Adoraria ir. Enquanto conversávamos, Lucy me atualizou sobre a situação de Caleb.
Ela também fazia parte da diretoria da associação de moradores da nova comunidade deles, que os expulsou após mais um encontro dramático com a segurança. Balancei a cabeça. Mesmo completamente desarraigados, eles não mudaram seus modos. Pelo menos eu sabia que tinha tomado a decisão certa ao remover a toxicidade de suas vidas. Logo, Lucy e eu nos envolvemos em uma conversa fácil. Percebi o quanto estava faminta por amizade. Passei tanto tempo isolada apenas tentando sobreviver. Eventualmente, a conversa virou para meus planos para o futuro. Os olhos de Lúcia se iluminaram quando mencionei o hesitante desejo de iniciar um grupo de apoio para mulheres que escaparam de relacionamentos tóxicos ou abusivos. Jenna, isso é uma ideia incrível. Você poderia ajudar tantas pessoas que se sentem sozinhas como você se sentiu? Ela disse entusiasmada. Seu encorajamento me encheu de um propósito renovado. Sonhei com um refúgio onde as pessoas se apoiassem, não competissem ou controlassem. Agora eu podia criar isso sozinha. Quando a noite do clube do livro chegou, entrei na casa de Lúcia. Com nervosismo antecipado, as senhoras me receberam calorosamente, tratando-me como uma delas imediatamente enquanto discutíamos o romance. Uma mulher confidenciou sobre deixar seu marido crítico e desdenhoso, outra descreveu estabelecer limites contra parentes intrometidos. Suas histórias ressoaram demais comigo. Então, elas se voltaram para mim, ouvindo atentamente enquanto eu compartilhava uma breve versão da minha própria saga. A compaixão e a solidariedade em suas respostas me sobrecarregaram. Essas estranhas virtuais haviam mostrado mais cuidado e respeito em uma noite do que a família de Caleb em meses. Percebi que isso deve ser o que verdadeira comunidade parece. Naquele momento, minha visão para o grupo de apoio se cristalizou. Eu poderia canalizar minha dolorosa experiência para ajudar a construir conexões e força. Depois do clube do livro, Lucy me acompanhou até a saída. Você é sempre bem-vinda aqui, ela disse, apertando meu ombro. Agradeci a ela, enxugando uma lágrima solitária. Então, respirei fundo o ar fresco da noite. Pela primeira vez em muito tempo, parecia como se estivesse em casa. As estações mudaram e a vida se estabeleceu em um ritmo confortável. Meu grupo de apoio floresceu, tornando-se um refúgio para pessoas se curando de relacionamentos tóxicos. Os membros celebravam vitórias, ofereciam empatia para os contratempos e encontravam força na sabedoria compartilhada. Assistir a eles florescer me deu um profundo senso de propósito. Eu estava determinada a nutrir essa comunidade para que ninguém mais tivesse que enfrentar dificuldades sozinho. Com Caleb e seus pais desaparecendo em um pesadelo distante, me senti pronta para recomeçar. Lucy me arrumou alguns encontros, o que me ajudou a lembrar do riso e do romance. Uma noite, depois de um encontro com André, o encantador contador, cheguei em casa para encontrar Caleb sentado nos degraus da frente. Congelei, velhas ansiedades inundando-me ao vê-lo. Ele se levantou lentamente, as mãos levantadas em um gesto conciliatório. Ei, Jenna, eu só queria conversar, esclarecer as coisas. Cada instinto me dizia para mandá-lo embora, mas ele parecia tão abatido e derrotado que decidi pelo menos ouvi-lo. Cruzei os braços. Diga o que veio fazer aqui. Caleb arrastou os pés, evitando o contato visual. Eu errei. Sei disso agora. Fui egoísta e cego, e você tem todo o direito de me odiar. Sua honestidade crua me surpreendeu. O antigo Caleb nunca teria admitido o erro. Deixe meus pais me manipularem e tentei fazer o mesmo com você, sua voz quebrou. Você não merecia isso. Sinto muito. Parte de mim se abrandou ao ver este homem arrependido e humilde no lugar do estranho hostil de antes, mas eu não podia apagar o dano causado. Você me fez passar pelo inferno, disse francamente. Seus pais me trataram horrivelmente e você os permitiu. Um pedido de desculpas não muda isso. Caleb assentiu, resignado. Você está absolutamente certa. Não espero seu perdão. Só espero que um dia você encontre paz. Ele se virou para sair. Pensei no calor e apoio de André, na possibilidade de uma parceria baseada em confiança. Uma página em branco me esperava, mas o fechamento era necessário primeiro. Caleb, espere, chamei por ele. Ele olhou para trás, triste, mas esperançoso. Escolhi minhas palavras cuidadosamente.
Agradeço por assumir a responsabilidade e lhe desejo tudo de bom. Mas nossos caminhos se divergiram há muito tempo. Caleb conseguiu sorrir tristemente. Entendo. Por mais que valha, sempre lamentarei como as coisas terminaram entre nós. Obrigado por me ouvir. Assisti enquanto ele dirigia para longe. Uma surpreendente sensação de calma me invadiu, aquele capítulo doloroso finalmente havia se encerrado. Mais tarde, no clube do livro, contei às mulheres sobre o pedido de desculpas de Caleb. Elas me parabenizaram por encontrar um encerramento, mantendo ainda minhas fronteiras. Agora você está livre daquela bagunça para sempre, disse Lucy erguendo sua taça de vinho. As outras aplaudiram em concordância, sua solidariedade nunca deixou de me levantar. Percebi então que o lar que tentei criar com Caleb tinha sido uma ilusão. Meu verdadeiro lar estava aqui, entre essas pessoas que me abraçavam completamente. Com o tempo, Caleb desapareceu como uma memória distante, enquanto André e eu nos aproximávamos, nos ligando por longas conversas, afeto fácil e minhas terríveis tentativas na cozinha. Uma noite, enquanto nos aconchegávamos assistindo TV, André fez um gesto ao redor da minha sala de estar aconchegante. Você fez um lar tão bonito, ele disse. Apertei sua mão, sorrindo contente. Esta casa representava minha resiliência e independência, mas era a comunidade que eu tinha construído que o tornava completo. Nosso lar, sussurrei,